Dia 4 de outubro, os portugueses vão ser chamados a votar para a Constituição da Assembleia da República e, consequentemente, a eleger um novo governo. Os debates sucedem-se na televisão e nas rádios, e nas ruas os slogans saltam à vista. Mas será que esta variedade de mensagens, de palavras de ordem, está a ir ao encontro das necessidades reais do país, dos anseios dos portugueses? Eu acho que distinguia duas coisas: os assuntos que têm sido silenciados e os assuntos que têm sido abordados de uma maneira superficial. Há muitas questões partidárias dentro dos próprios partidos, dentro das coligações, dentro de muitas coisas que acabam por ser pouco relevantes, no fundo, para a formação de governo e para escolherem quem é que se vai votar, não é? Que é necessário haver uma aproximação ao interesse real que as pessoas têm. A educação, que foi um tema que não foi falado durante quase toda a campanha eleitoral, porque se tem dedicado mais aos temas da segurança social e do emprego, mas a educação acho que é o tema fundamental para a evolução do país. De aumentar os orçamentos disponíveis para o ensino artístico, que foi o ensino mais lesado com este último governo. A questão do salário mínimo, a pobreza, a miséria que tem vindo a crescer agora com a vinda da Troika, etc. E a saúde, como é óbvio, porque a saúde também cada vez está mais decadente, digamos assim. Nós devíamos tentar, neste momento, criar um bocado de estabilidade em termos económicos e apostarmos, acima de tudo, na educação. Eu acho que a educação, neste momento, é o ponto fulcral, porque nós vamos desenvolver pessoas e essas pessoas no futuro é que poderão ajudar este país e esta nação a poder subir. Os últimos 3, 4 anos foram muito difíceis e é importante que hoje, e penso que é uma coisa que é transversal aos nossos jovens, é independentemente de quem vier a liderar o próximo governo, tenha uma atitude responsável e que não entre em radicalismos, não só de retórica, mas também de atos políticos. Um dos primeiros barómetros para analisar a eficácia de uma campanha eleitoral é a comunicação, como é que os programas dos diversos partidos e candidatos estão a chegar à opinião pública. E neste campo, segundo António Bagão Félix, atual Conselheiro de Estado, a transmissão das ideias tem ficado aquém do esperado, muito por culpa de uma linguagem que não é acessível a todas as pessoas. Os políticos têm que perceber que a expressão das suas ideias tem que ser dita de uma maneira muito simples para que o catedrático especializado na matéria e o analfabeto que tem a sabedoria da vida percebam da mesma maneira. O contexto em que está a ser feita a transmissão da mensagem política também não é o mais favorável. Vários anos de crise económica e de austeridade e a vinda a público de vários casos de alegada corrupção envolvendo figuras destacadas do meio político enfraqueceram a confiança da sociedade civil relativamente aos políticos. Maioritariamente há muito uma ideia de fazer-se carreira da política, e a política, mais do que qualquer carreira, qualquer trabalho que possa ser, é um serviço que se faz ao Estado, é um serviço que se faz aos cidadãos. E eu acho que tem que reganhar muito essa condição de serviço, mais do que propriamente tentar ingressar para ter uma carreira e uma lógica de subida através enfim, de fatores de cunhas e de coisas desse género. Portanto, acho que mais do que qualquer outra coisa é eliminar a ideia de carreira política e começar a pensar na política de outra forma. Tem que ser honestos e tem que ser objetivos naquilo que dizem e não tentar iludir as pessoas. António Bagão Félix, antigo presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz da Igreja Católica, admite que a conjuntura atual aumentou a distância dos portugueses relativamente ao setor, mas frisa que isto não pode significar que as pessoas se demitam da sua responsabilidade cívica, nomeadamente do dever de votar. É bom que se escrutinem as atitudes incorretas dos políticos. Agora, nós não podemos só dizer mal e, perante dizer mal, não ir votar, não ler as coisas, não procurar ter uma opinião. Ou seja, não podemos lutar a essa, direi, justa crítica que se faz à classe política, embora às vezes excessiva, mas justa. Não podemos contrapor a isso uma ideia de indiferença.
Nos últimos atos eleitorais, a abstenção tem sido significativa e, relativamente às últimas eleições legislativas realizadas em 2011, ultrapassou os 41%. Particularmente preocupante é o afastamento dos mais novos em relação ao debate político e à ida às urnas. Segundo um estudo desenvolvido este ano pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, trata-se de um problema visível, sobretudo na faixa etária dos 18 aos 24 anos. Uma realidade que não é alheia a fatores como o aumento do desemprego ou a indefinição que os jovens sentem em relação ao futuro. Eu gostava que se preocupassem com o desemprego e, especialmente os jovens, pronto, é o que me diz respeito. A verdade é que o emprego criado é de péssimas condições, salários muito mais baixos do que as qualificações dos profissionais requeriam, horas de trabalho a mais, menos pessoal para fazer o trabalho que antes muito mais efetivos faziam. Os postos de trabalho devem estar em função daquilo que são as necessidades do país. Aqui, por exemplo, estamos aqui ao pé da Faculdade de Direito, que saem, tem turmas com muitos alunos e se calhar nem todos vão ter a oportunidade de realizar um sonho que é serem advogados. Tem que haver uma maior relação entre as faculdades, as universidades e o mercado de trabalho. Acho que estão as duas coisas muito desligadas uma da outra e não há... A gente sai daqui com o curso e não acaba por não darem nada porque, não sei, não há uma... Como é que se diz? Uma interligação entre o mercado e as universidades. Se calhar tentarmos logo inserir de outras formas para que quando chegássemos também à vida adulta em que estamos preparados para ter emprego, estejamos melhor preparados e ao nível das exigências que o mundo do trabalho nos espera. A solução óbvia passará por um governo que saiba ir ao encontro destes problemas, mas não só. Segundo o referido estudo, é preciso que os diferentes partidos saibam ser mais atrativos, consigam entusiasmar mais as novas gerações. Os partidos têm tido cada vez mais dificuldades em penetrar na sociedade civil. Os jovens são novos eleitores, não são eleitores fiéis, não são eleitores já existentes, nos quais que se podem ignorar porque já estão cativados para um ou para outro partido, como pode acontecer nas gerações menos jovens. São os novos eleitores e os partidos têm-se apoiado cada vez mais no Estado para financiamento e assim descuram estes novos eleitores. E é por isso há uma responsabilidade, sem dúvida, por parte dos partidos. Também há outras razões. Os jovens estão socializados numa cultura política que é a nossa, que tendencialmente é muito desconfiada dos políticos. No que respeita à mobilização dos jovens para a ação cívica e política, o setor educativo, as escolas e universidades têm uma missão essencial a desempenhar. A escola tem um papel importante nesse domínio, tem um papel importante no que respeita à educação cívica, a tentar trazer para a escola debates sobre política e tentar mostrar aos alunos que é importante envolverem-se. Acho que, por exemplo, uma das questões mais centrais para mim seria a leitura de um jornal diário. Acho que esse é um hábito a existir. Portugal é dos países europeus onde se lê menos jornais e a crise não ajudou isso, pelo contrário. É certo que a internet facilita, por um lado, o acesso aos jornais, porque não é preciso pagar e, portanto, dessa forma democratizou o acesso aos mídia e até torna mais fácil, não é? E, portanto, acho que um cidadão informado é meio caminho andado para um cidadão participativo. Além da comunicação e da capacidade de envolvimento, outro parâmetro que permite medir o sucesso ou insucesso de uma campanha eleitoral e, consequentemente, da escolha da opção mais adequada é a definição das prioridades a atender. António Bagão Félix estranha que, por exemplo, a questão da dívida externa não tenha estado mais presente no diálogo entre os candidatos. Curiosamente, um país cujo principal constrangimento no futuro é a dívida pública. Não se tem falado dessa questão da dívida, o que não deixa de ser algo estranho.
Para a Associação dos Juristas Católicos, a discussão das propostas tem passado ao lado de temas como o direito à vida, desde a concepção até à morte natural, a dignidade humana, a pobreza e o bem comum, a família, a natalidade e o bem-estar das crianças. Também a liberdade de escolha no ensino e uma maior abertura à participação da sociedade civil e do setor privado nos desafios do país. Olha, e o que é que precisas agora mais para ela assim? Que não tenhas levado no outro dia, não esteja a precisar. Estas são as preocupações essenciais que nós queríamos ver discutidas, ou pelo menos queríamos ver em que medida é que o Estado, ou em que os partidos, particularmente os do arco da governação, estão conscientes disto e lealmente informam os eleitores, porque aí é que está o ponto, daquilo que estão a pensar fazer, para que estes depois, no final do dia, depois das eleições, não tenham à sua frente 4 anos em que, ano após ano, se veem surpreendidos com iniciativas, às vezes já legislativas na fase de discussão na generalidade em plenário, de aprovação da generalidade, sem que se tivessem dado conta de que aquilo fazia parte do ideário que o partido levava para as eleições e que devia ter dito, dada a sua importância num contexto de campanha eleitoral. Os juristas católicos mostram ainda a sua preocupação pelo fosso que tem sido cavado entre a sociedade civil e os políticos, recordando que nunca será pela ausência nas urnas que os portugueses vão mudar o atual estado da nação. A única resposta que há para o desencanto, se ele existir, é a participação. Manuela Silva, professora e economista, que também já liderou a Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica, integra um grupo de trabalho sobre economia e sociedade. Recentemente, este grupo publicou, através do blog A Areia dos Dias, uma análise aos programas eleitorais dos vários partidos. Para Manuela Silva, antiga secretária de Estado do Planeamento, a campanha tem deixado na sombra temas essenciais como a educação, a desertificação do país ou a justiça. Sobre a educação, Manuela Silva realça a falta de uma visão estratégica para o setor. Quando analisamos a questão da educação no nosso país, não podemos ter a pretensão de partir do zero ou partir de algum modelo abstrato ideal. Nós temos uma realidade que envolve mais de 1 milhão de crianças e jovens. Temos uma realidade que envolve largas dezenas de milhares de professores, educadores e do pessoal técnico. Temos unidades orgânicas que cobrem todo o país. Portanto, temos uma realidade que precisamos de ter em conta, não para aceitar como ela existe, mas para a escrutinarmos. A docente gostava de ter visto mais explicitada, por exemplo, a forma como os diferentes candidatos pretendem combater o insucesso escolar. Todos são concordantes no sentido de que se deve reduzir o insucesso escolar. Mas, a partir daqui, não se concretiza o que é que se entende por reduzir o insucesso escolar. Será só reduzir o insucesso escolar a partir das estatísticas, como vem sendo feito por este último governo? Ou, pelo contrário, nós queremos incluir na avaliação do sucesso escolar aspectos tão importantes como a contribuição da educação para a felicidade de cada um dos estudantes e a sua realização pessoal, a capacitação para uma posição crítica face à sociedade, uma capacitação relativamente aos valores fundantes da nossa cultura, naturalmente confrontando-os com a transmissão desses valores de uma forma crítica, o sentido do cuidado dos outros, o cuidado do planeta. Quer dizer, nós, ao pensar em sucesso, não podemos deixar de lado um conceito abrangente de educação. O final do projeto Pensar Educação, Portugal 2015. Em 2004, o Grupo de Trabalho Economia e Sociedade realizou uma análise ao atual sistema educativo em Portugal através do projeto Pensar a Educação, um documento que inclui uma análise à implementação e funcionamento dos agrupamentos educativos, em alguns casos classificados como disfuncionais,
e com repercussões negativas quer ao nível da colocação e do trabalho dos professores, quer ao nível da desertificação do país. O estudo alerta também para a necessidade de cuidar melhor de uma classe de professores que está atualmente envelhecida porque não tem havido renovação de quadros e desmotivada porque muitos docentes viram a sua carreira profissional ser posta de lado e em causa por terem horários sobrecarregados e muitas vezes desumanos pela distância que os professores têm de percorrer entre as escolas. Segundo Manuela Silva, a orientação da escola para as aptidões dos alunos, em ordem ao mercado de trabalho, deveria ser também uma prioridade política, mas sem repetir os erros de um passado recente. Foi-se para uma solução que é manifestamente indesejável e que merece uma grande avaliação, que é o chamado ensino dual, a começar muito precocemente pelas crianças. Portanto, nós somos contra esse ensino dual, que no fundo é uma maneira de excluir as crianças logo à partida e, portanto, vai contribuir para o tal sucesso, porque essas crianças desaparecem das estatísticas, mas é um exemplo daquilo que não se deve fazer. O que se deve fazer é pensar a sério no ensino profissional. E um ensino profissional devidamente valorizado, devidamente qualificado, que não seja um motivo de discriminação, mas que seja devidamente valorizado e até com possibilidades de integração posterior no ensino superior para os alunos que assim quiserem. Sobre esta questão da educação, José Lobo Motinho, na qualidade de professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, destaca a importância do estudo favorecer uma cooperação mais salutar entre o ensino público e o ensino privado para benefício de todos os alunos. A postura do Estado tem que ser menos a de olhar para as instituições privadas de uma forma global como opção de fundo, olhar para as instituições privadas como uma concorrente a que ele vai sucessivamente ocupando o espaço e devia passar a ser, olhá-las de uma forma profundamente diferente como colaboradores, numa ótica também da autonomia, desde que com qualidade, isso inequivocamente tem o direito de exigir e de velar e fiscalizar por ela, mas que seja aberta que outras instituições que não públicas ocupem o espaço do ensino, sendo certo que isso, mesmo através de um esquema, seja ele qual for, que implica um financiamento direto ou indireto, ou que implique retirar financiamento às instituições públicas direto para o dar aos alunos, que isso o Estado olhe para elas como colaboradores plurais de uma função que quer desempenhar e não como concorrentes de alguma coisa que ele quer ocupar totalitariamente. E essa é que é a escolha que temos que fazer para o futuro. No que toca à área da justiça, as preocupações atuais, pouco expressas no decurso da campanha, no entender do presidente dos Juristas Católicos, prendem-se com a morosidade dos processos e o acesso aos dados pessoais. Por exemplo, se o problema for um problema de falta de meios, de falta de juízes, de falta de tribunais, então tem que se resolver como problema de meios. Não se pode pegar num problema de falta de meios e cortar naquilo que é o essencial, que é o processo ou os recursos. Portanto, se os processos e os recursos, se os processos duram muito, porque estão parados, porque o juiz tem acumulação, etc, 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 então que se resolvam estes problemas na raiz. Portanto, esse é o primeiro grande problema, o atraso. Não vou esconder que também eu penso que isso é bastante nítido, que estes problemas da proteção da privacidade das comunicações e dos dados pessoais, como tutela da liberdade das pessoas e dos entes intermédios relativamente ao Estado e a outras instituições, é algo também uma preocupação a ter muito importante no futuro. E sobre o futuro, um dos grandes desafios que Portugal vai ter pela frente será o acolhimento a milhares de refugiados vindos de países em guerra ou em clima de grande instabilidade social e económica. É um bom exemplo do que é uma problemática nova, cheia de consequências, e que se vai colocar aí, nesse caso, já é num futuro muito próximo, porque eles estão à porta, estão a bater às portas da Europa e não tem sido possível até agora encontrar um consenso
que permita acomodar de uma maneira positiva essa situação. E nós deparamos todos os dias com imagens que nos mostram a tragédia que vivem esses refugiados nas suas deslocações, nas suas deambulações, e podemos imaginar o que representará para a Europa a entrada desses refugiados. A Europa não pode fechar os olhos e as portas a essas populações que fogem da guerra e que lutam pela sua própria sobrevivência. E, portanto, isto são debates que têm que acontecer não só no âmbito das campanhas para as legislativas, mas a nível da sociedade como um todo. Um dos trabalhos do futuro governo será sensibilizar os portugueses para a solidariedade para com estas comunidades mais necessitadas e também muito diferentes, com culturas muito diversas. Isso é um obstáculo, não deve ser um impedimento. E daí a importância que há de se cuidar muito bem da integração dessas populações. Desse ponto de vista, eu penso que a sugestão feita pelo Papa Francisco é uma sugestão profética. Refiro-me ao convite que ele faz, que é um apelo, que é uma interpelação, de que todas as freguesias se comprometam a acolher no seu território, no espaço da sua freguesia, uma família pelo menos. E assim nós teríamos um caminho mais favorável à integração. Portugal deverá receber cerca de 4.500 refugiados, segundo as últimas indicações da União Europeia. António Bagão Félix acredita que o processo decorrerá sem problemas, de forma pacífica. O antigo ministro nas áreas da Segurança Social e do Trabalho e das Finanças e da Administração Pública recorda a forma como, já no passado, o país soube lidar com situações semelhantes. Eu acho que esse é dos pontos positivos da nossa idiosincrasia como portugueses. Nós somos generosos, somos hospitaleiros, temos um grande sentido coletivo de solidariedade, que já se exprimiu quando foi de Timor, quando foi dos retornados. Por exemplo, a França não conseguiu com a Argélia, os retornados da Argélia, que Portugal conseguiu com os chamados retornados, que foram completamente integrados na sociedade portuguesa, e muito bem, aliás. E Portugal tem essa capacidade que outros países não têm. Isso é um dos pontos positivos da nossa maneira de ser português. Ao entrarmos na última semana de campanha, o Conselheiro de Estado desafia os partidos a não caírem na quesília e na promessa vã, motivada pelas sondagens que quase diariamente vão ditando o alinhamento dos candidatos. A prioridade deverá ser informar, esclarecer, ir ao encontro dos indecisos, para que todos os eleitores possam tomar a sua decisão de forma consciente e esclarecida. Para ajudar nesse propósito, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa criou um projeto online intitulado bussolaeleitoral.pt. Através da resposta a 30 perguntas, os eleitores podem avaliar melhor qual o partido e o programa que vai mais ao encontro das suas convicções. Há muita informação, mas está dispersa. As pessoas não leem os programas eleitorais, mas nós lemos. Codificámos os partidos em relação aos principais temas que foram debatidos nos últimos 4 anos, em relação, por exemplo, à ação da Troika em Portugal, em relação às privatizações, como seja a privatização da TAP, em relação ao papel que o Estado deve ter na saúde ou na educação, todo um conjunto de temas. E pedimos quem for lá responde a essas perguntas, dá a sua opinião, não há opiniões certas ou erradas, há simplesmente preferências, e a partir daí percebe de que partido está mais próximo. Mais de 30.000 pessoas já clicaram na página www.bussolaeleitoral.pt e preencheram este inquérito, na sua maioria jovens, mas o objetivo é chegar a muitas mais pessoas para que o próximo ato eleitoral seja de facto sinal de uma opção popular pensada, refletida sobre o que será melhor para o futuro do país.